Relatos reais de terror que revelam uma maldição oculta em 3 histórias. Lucas era um professor com olhos cansados e uma dor que carregava nas costas. Depois da perda da esposa, ele buscou um recomeço na pequena vila de São Miguel, cercada por uma floresta densa e sombria. A vila parecia saída de um conto de fadas, mas tinha seus próprios segredos, sussurros e lendas de uma maldição que amaldiçoava quem ousasse adentrar na floresta à noite. Lucas ignorou os avisos dos moradores, que evitavam mencionar o passado sombrio do lugar. Eles trocavam olhares nervosos e sussurravam sobre 3 tragédias que assolaram a vila. Numa noite chuvosa, uma senhora idosa apareceu à sua porta, com olhos vazios que pareciam carregar a tristeza de décadas. "Você não deveria estar aqui", ela disse, a voz trêmula como o vento. Contou-lhe sobre aqueles que desapareciam na floresta, de almas perdidas que retornavam como sombras. Sons estranhos ecoavam, como risadas distantes e lamentos, levando-o ao limite da sanidade. A linha entre o real e o sobrenatural começou a se desfazer. Ele precisava saber, mas quanto mais ele se aprofundava, mais sua própria dor e segredos surgiam, revelando o que ele queria esquecer. Quando encontrou um diário, as páginas amareladas estavam repletas de relatos de coragem e desespero, exceto pela última, que estava em branco, como se a história de Lucas estivesse prestes a ser escrita ali, em meio a um novo terror. O que realmente aconteceu com aqueles que desafiaram a maldição? Ele teria coragem de descobrir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava parado, olhando para o diário. Os sussurros da floresta pareciam crescer ao seu redor, como se estivessem vivos. Seu coração acelerou. Ele sabia que deveria parar, mas a curiosidade o puxava adiante. Então, enquanto ele buscava uma forma de desvendar aquele mistério, a porta de sua casa se abriu com um rangido alto. Era Ana, a jovem que ele havia conhecido na vila, que trazia uma expressão de pânico no rosto. "Lucas, você precisa me ouvir." Ela parecia assustada, os olhos arregalados. Aconteceu algo terrível. Antes que pudesse perguntar, Ana se aproximou, mas seu olhar estava fixo no diário em suas mãos. "Você não deveria ter lido isso. Você não entende." A voz dela tremia, quase quebrando. "Aquela mulher, a senhora que veio aqui, ela não é quem você pensa." O estômago de Lucas se revirou. "O que você quer dizer? O que aconteceu com ela?" "A senhora não estava apenas avisando você. Ela estava te observando." Ela já sabia. Ana hesitou, como se estivesse pesando cada palavra. "Ela é a razão pela qual várias pessoas desapareceram. Ela é a guardiã da maldição." Um grito ecoou do lado de fora, cortando a conversa. Alma, uma das vizinhas que ele tinha conhecido, surgia da floresta, ensanguentada. "Help! Eles estão vindo!" Ela olhou para Lucas com olhos desorientados, cheia de terror. Antes que pudesse processar,
Uma sombra enorme emergiu da escuridão da floresta, dançando entre as árvores. O vento soprou uma lufada fria e a porta atrás de Lucas se fechou abruptamente, trancando-os dentro de casa. Ana ficou pálida. O que você fez, Lucas? Você esqueceu de que a floresta não permite que ninguém saia impune? Estamos todos condenados. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele pensou que estava buscando respostas, mas tudo começou a desmoronar. Ele estava no centro de algo maior, mais aterrorizante do que poderia imaginar. E talvez a verdadeira maldição não estivesse somente na floresta, mas dentro de cada um deles. O que significava isso para ele? O que mais ele desconhecia? A sombra se aproximava e Lucas sentiu o medo tomar conta de seu corpo. Ele percebeu que algumas verdades são mais sombrias do que nunca podemos entender. E isso poderia custar não só sua sanidade, mas tudo o que ele ainda amava. A sombra se aproximava, envolta em um manto de escuridão, e Lucas sentia seu coração disparar. O medo tomava conta dele, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de determinação o puxava adiante. Ana estava pálida e ele podia ver o desespero em seu olhar. Nós precisamos sair. Agora! Gritou ele, mas a porta parecia adotar uma resistência sobrenatural, como se a casa quisesse mantê-los prisioneiros. Quando a figura se revelou, Lucas ficou paralisado. Não era uma criatura qualquer, mas uma mulher, o rosto desgastado pelo tempo e a tristeza, com os mesmos olhos vazios da senhora que lhe fizera visita. Você não deveria ter lido o diário, falou com uma voz como um eco distante. Ele sentiu a compreensível dor da mulher, mas ao mesmo tempo, algo estava muito errado. Você conhece a senhora? Ana gaguejou, mas a mulher só sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela era minha. Eu sou a guardiã do que ela deixou para trás. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente. Espera, você a conhece? Como você pode? Lucas não conseguiu completar a frase. A verdade queimava em sua garganta. Ela não é uma simples velha. Ela foi a responsável pelos desaparecimentos, mas não da maneira que você imagina. A última palavra dela reverberou como um trovão na sala. Ela estava protegendo você. A confusão dominou Lucas enquanto Ana cobria a boca, os olhos arregalados. Como assim, protegendo? A mulher sorriu mais uma vez, mas agora havia algo cruel em seu olhar. Vocês acham que a maldição é sobre perder pessoas? Não. A maldição é sobre revelações. E sobre o seu passado, Lucas. Um tremor percorreu seu corpo. O que ela queria dizer com isso? De repente, Ana gritou. Olha, ela está se transformando. Virou-se para ver a mulher mudando. Suas feições distorcidas em algo monstruoso. Uma verdade devastadora pairava no ar. E Lucas compreendeu que a verdadeira maldição estava mais próxima do que imaginava, envolvendo sua própria identidade. Assim, com um grito estridente ecoando pela sala, a força da escuridão os envolveu, e tudo o que conheciam virou pó. Seria Lucas o próximo a desaparecer para sempre, ou tinha nas mãos o poder de quebrar esse ciclo aterrador? A linha entre bem e mal se desfez, e agora tudo estava em jogo.
A sombra se aproximava, envolta em um manto de escuridão, e Lucas sentia seu coração disparar. O medo tomava conta dele, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha de determinação o puxava adiante. Ana estava pálida, e ele podia ver o desespero em seu olhar. "Nós precisamos sair, agora!" gritou ele. Mas a porta parecia adotar uma resistência sobrenatural, como se a casa quisesse mantê-los prisioneiros. Quando a figura se revelou, Lucas ficou paralisado. Não era uma criatura qualquer, mas uma mulher, o rosto desgastado pelo tempo e a tristeza, com os mesmos olhos vazios da senhora que lhe fizera visita. "Você não deveria ter lido o diário." Falou com uma voz como um eco distante. Ele sentiu a compreensível dor da mulher, mas ao mesmo tempo, algo estava muito errado. "Você conhece a senhora?" Ana gaguejou, mas a mulher apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Ela era minha. Eu sou a guardiã do que ela deixou para trás." As peças do quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente. "Espera, você a conhece? Como você pode?" Lucas não conseguiu completar a frase. A verdade queimava em sua garganta. Ela não é uma simples velha. Ela foi a responsável pelos desaparecimentos, mas não da maneira que você imagina. A última palavra dela reverberou como um trovão na sala. Ela estava protegendo você. A confusão dominou Lucas, enquanto Ana cobria a boca, os olhos arregalados. "Como assim protegendo?" A mulher sorriu mais uma vez, mas agora havia algo cruel em seu olhar. "Vocês acham que a maldição é sobre perder pessoas? Não, a maldição é sobre revelações, sobre o seu passado, Lucas." Um tremor percorreu seu corpo. O que ela queria dizer com isso? De repente, Ana gritou. "Olha, ela está se transformando." Lucas virou-se para ver a mulher mudando, suas feições distorcidas em algo monstruoso. "Ana, cuidado!" Ele tentou se aproximar, mas a criatura era rápida. Na fração de segundo em que Lucas desviou o olhar, um braço esquelético lançou-se na direção de Ana, que gritou, mas não pôde escapar. Então, tudo mudou. A mulher monstruosa, agora em sua forma grotesca, sussurrou. "Ela é a chave para quebrar a maldição. O sacrifício dela deve ser feito." O chão sob os pés de Lucas parecia vibrar, enquanto a realidade se distorcia. Ele percebeu, aterrorizado, que Ana não estava apenas em risco, mas também ligada a tudo isso. Ela olhou para Lucas com um desespero que cortava seu coração. "Lucas, você precisa se lembrar. Nas noites em que a dor se tornava insuportável, você fez um pacto com a floresta. Eu sou parte de você." As palavras a atingiram como um golpe. O que ela estava dizendo? Ele não conseguia entender. A dor e o desespero em seu olhar pareciam misturar-se com o temor de que toda a sua vida até agora havia sido uma grande farsa. E o que mais estava encoberto nas sombras? O silêncio pesado foi quebrado apenas por um eco distante, um lamento que parecia vir da própria floresta. Lucas se viu segurando a mão de Ana, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. A decisão estava em suas mãos: salvar Ana e arriscar tudo, ou ceder à maldição e descobrir a verdade sobre si mesmo, mesmo que essa verdade fosse mais devastadora do que ele poderia suportar. A linha entre liberdade e condenação estava prestes a se apagar, e Lucas sabia que, mais do que nunca,
O tempo estava contra eles. Lucas segurou a mão de Ana, enquanto a realidade ao seu redor se desmoronava. O medo se apoderava dele, mas havia também um fio de esperança, uma última chance de salvar o que restava de suas vidas. A criatura à sua frente, ainda se contorcendo em forma grotesca, parecia faminta, sedenta pelo desespero cresce. Ele a olhava nos olhos, buscando respostas, quando uma nova figura surgiu entre as sombras. Era a senhora que o havia visitado. Seus olhos antes vazios, agora brilhando com uma intensidade aterradora. Lucas congelou. Você tem um destino, Lucas. Você deve escolher: salvar a garota ou salvar a si mesmo. Há um preço a ser pago. Sua voz era cortante, como uma lâmina, e ele sentiu o ar ao redor gelar. A mulher monstruosa se contorcia mais, sua forma mudando a cada segundo, aproximando-se de Ana, quase como se estivesse buscando alguém para sacrificar. Então, para o horror absoluto de Lucas, a forma monstruosa parou e, com um gesto de suas garras, apontou para Ana. A verdadeira maldição está em você, garota. Ela gritou, e de repente, uma onda de luz forte a envolveu. Ana começou a se transformar. Algo se movia sob sua pele, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Não, não! Lucas gritou, mas as palavras foram engolidas pelo caos. A transformação foi rápida. Ana agora exibia uma expressão gélida. Seus olhos mudaram para um tom de vermelho intenso. Lucas, eu sou a chave. A voz dela ecoou em uma mistura de dor e poder, como se não fosse mais a Ana que ele conhecia. Você não é a Ana. Ele se afastou, horror crescendo em seu peito. Ela sorriu, não um sorriso de amor, mas de triunfo. Você realmente não sabia? Eu sempre fui a guardiã da maldição. Fui eu quem atraiu você para a vila. Eu precisava que você viesse. Você e suas dores. Agora somos um. A sensação de traição perfurou Lucas como uma faca. A verdadeira natureza da maldição não era apenas sobre escolhas, mas sobre manipulação e segredos ocultos. E a partir daquele momento, ele percebeu que a luta pela liberdade não era apenas contra a sombra da floresta, mas contra a própria Ana. Ele precisava decidir: se render à realidade devastadora ou lutar contra o que restava dela. O futuro deles já não parecia existir, e a única certeza que Lucas tinha era que nada seria como antes. O grito da floresta ecoou, e ele se perguntou se a verdade seria mais letal do que qualquer sombra. Lucas paralisou, o horror dominando seu ser. Ana, a mulher à sua frente, não era a menina gentil que ele conhecera. Era uma sombra de traição, e o lado mais obscuro dela despontava. A transformação parecia ocorrer em câmera lenta, sua beleza se erodindo em uma forma grotesca que pulsava com uma energia sombria. As palavras ecoavam em sua mente. Eu sou parte de você. Lucas tateou o ar, o pânico crescendo dentro dele. O que ela queria dizer? A mulher monstruosa riu, um som grotesco que fazia o sangue dele gelar. Você realmente acha que poderia escapar? Todos são partes do ciclo. Acordando de seu transe, Lucas se virou para a criatura, em busca de alguma pista no rosto retorcido. Que você quer dizer com isso? Ele estava em um beco sem saída, preso entre a verdade cruel e o desespero. A criatura, agora com uma voz profunda e ecoante, respondeu:
A maldição é mais do que você imagina. Ana não é a guardiã, ela é o coração dela. Uma dor forte atingiu Lucas, como se seu peito fosse esmagado por um peso invisível. A revelação o atingiu como um raio. O que? Não pode ser. Ele olhou nos olhos de Ana, mais uma vez buscando a luz familiar, mas só encontrou um abismo. Sim, Lucas. A criatura sussurrou, maliciosa. Quando você chegou à vila, ela sabia. Ana precisava de você, assim como você precisava dela. Vocês dois são fios entrelaçados nesta maldição. E agora ela precisa escolher a liberdade ou a vitória da escuridão. O chão balançou sob seus pés enquanto a realidade se despedaçava. Lucas não podia acreditar. Ana estava presa em algo muito maior, imersa em uma identidade que ele nunca conheceu. Ele sentiu a sala girar e, em um momento inesperado, o ar produziu um estalo ensurdecedor. As paredes começaram a rachar e uma luz vermelha irrompeu, ofuscando tudo. A mulher monstruosa uivou, sua forma distorcida sendo esmagada pela força da luz. Ana gritou, mas não era um grito de desespero. Era uma afirmação de poder e dor. Lucas, se eu não me libertar agora, jamais poderei escapar. Todas as vidas que eu tomei, tudo o que fiz. A voz dela era uma mistura de sofrimento e determinação. Me ajude, junte-se a mim. Ele se sentiu como se estivesse se afundando em um abismo. O que ela havia feito? O que esse coração realmente significava? Enquanto a luz pulsava, Lucas sabia que a escolha estava diante dele. Mas a que custo? Ele hesitou, o peso do destino pressionando seu peito. E assim, em meio ao caos, as sombras responderam. O que se formava seria a verdadeira essência da maldição. E a decisão dele mudaria tudo. Lucas tomou fôlego, lutando contra a confusão que envolvia sua mente. O caos ao seu redor crescia, mas uma pequena chama de esperança ainda queimava dentro dele. Ele olhou para Ana, ou melhor, para a criatura que agora parecia ter tomado conta de sua essência. A transformação dela gritou por um sacrifício, e no fundo, Lucas sabia que teria que fazer uma escolha definitiva. Então, antes que pudesse responder, um estrondo pesado ecoou. O chão tremeu como um terremoto, e a luz vermelha brilhou mais intensamente. Uma fissura se abriu bem no meio da sala, engolindo tudo enquanto gritos de desespero ecoavam da floresta. O barulho era ensurdecedor, mas o que mais pegou Lucas de surpresa foi o que surgiu desse abismo. Num momento súbito de pânico, a senhora velha, antes apenas uma figura espectral, apareceu na borda da fissura. Seus olhos agora ardiam com raiva. Vocês não entendem. A maldição não é só sobre você, Lucas. Sua voz reverberou com força, fazendo o coração de Lucas parar. Eu sou a verdadeira guardiã. Ana não é só parte de você. Ela é o centro do ciclo. E você é o escolhido. A revelação fazia a cabeça de Lucas girar. Ele mal tinha tempo de processar. O que isso significava? Por que Ana seria o centro? A velha sorriu de forma perturbadora. Se Ana não cumprir seu papel, todos nós estamos condenados, incluindo você. Naquele instante, Lucas sentiu a verdade apertar seu peito. Ele não era a coisa que se opunha à maldição. Era uma parte dela. Ele gritou, buscando um caminho, um jeito de mudar os rumos. Mas enquanto ele protestava, Ana avançou, agora completamente dominada pela escuridão. É verdade, Lucas.
A culpa não é só minha. Você é a chave. Mas agora minha liberdade depende de sua decisão. O chão sob seus pés se dividiu em um labirinto de sombras e luz. E Lucas percebeu que o destino deles não estava apenas entre salvar ou sacrificar, mas que sua própria vida estava mais entrelaçada à maldição do que ele jamais soube. Ele olhou para Ana, ou o que restava dela, e sentiu um nó na garganta. Como poderia escolher entre o amor e a condenação? E enquanto a fissura se alargava, seus olhos se encontraram por um breve instante, e lá, quem realmente estava ali? O que ele realmente sabia sobre Ana? Naquele último momento, tudo tremeu e a pergunta pairou no ar. Estava ele prestes a abraçar a verdadeira essência do terror ou se tornaria um lacaio sombrio da maldição? A resposta parecia se dissolver nas sombras. Lucas estava parado, preso entre a verdade e a traição. Enquanto a luz pulsava e a sala tremeu, o chão se dividiu em um labirinto de sombras e a figura monstruosa de Ana avançava, seus olhos vermelhos queimando com uma intensidade que o fez sentir um frio na espinha. Ele precisava agir, mas o terror o paralisava. Você acha que tudo isso foi um acaso? Ana respondeu, sua voz agora profunda e ecoante. Eu sorri, Lucas, mas sempre soube. O chão abaixo deles começou a rachar com um barulho ensurdecedor. A velha guardiã, com seu olhar ameaçador, gritou: Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A maldição não é só sobre você, Lucas. Nesse momento, tudo explodiu em um clarão de luz vermelha, e Lucas sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Ele se lançou para trás e o impacto o fez cair de joelhos. E então, tudo ao seu redor se apagou, e uma voz doce e calma emergiu da escuridão. Você está tão confuso. Era a voz da esposa que Lucas pensava ter perdido. O coração dele disparou. Você não sabia que eu estava muito mais envolvida do que você imagina? Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou ao redor, seu mundo desmoronando, enquanto ela aparecia diante dele. Você não pode estar aqui. Você se foi. A expressão dela mudou. Fui levada para proteger você, Lucas. Você acha que era só uma maldição? Não. Fui eu quem fiz o pacto. E Ana, ela é a chave. Não para quebrar, mas para continuar. Ana riu. Uma risada sombria e triunfante. Sim, Lucas. Você está perdendo tempo. Se você não se unir a nós, o ciclo nunca terminará. O sangue pulsou nas têmporas de Lucas, enquanto ele lutava contra a realidade que se desdobrava diante dele. Ele não apenas perdera sua esposa, mas agora descobria que a verdadeira essência da maldição estava ainda mais próxima do que jamais poderia pensar. Ela, Ana, sua amada, a culpada e a salva-vidas. O terror e a elucidação chocantes o deixaram sem palavras. Você não fará isso, gritou Lucas, percebendo que a linha entre o amor e a traição não era tão clara quanto parecia. Agora, no meio do caos, ele se viu diante de uma escolha mortal. O que realmente estava em jogo? O que viria a seguir? Lucas estava paralisado. Quem poderia imaginar que a verdadeira guardiã da maldição
seria a própria Ana. O calor se espalhou como um incêndio, devorando o ar ao seu redor. Victor, o amigo de Lucas que ele pensou estar seguro na vila, apareceu correndo, mas havia algo diferente nele. O olhar estava vazio, quase vaziado de vida. Lucas! Ele gritou, os músculos tensos, como se estivesse surgindo de um pesadelo. Você não pode confiar na Ana. Ela está manipulando tudo. Ana se virou rapidamente em um ataque de furor. Victor, você não sabe do que está falando. Ele é parte do ciclo. A tensão era palpável e Lucas percebeu que ali havia mais em jogo do que apenas a luta entre Ana e ele. Victor continuou, ofegante. Eu fiz isso. Eu fui o responsável pela maldição. Lucas ficou chocado. Você? Como assim? Os pedaços da realidade começaram a se encaixar. Quem você realmente é, Victor? O amigo sorriu de forma sinistra, e uma sombra escura serpenteou de suas costas. Eu sou o começo e o fim. Tudo isso começou por causa de um pacto que fiz com a floresta. Construa a maldição e eu traria os perdidos. E você, Lucas, você é a peça que faltava. Naquele instante, Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. A bagunça de segredos, traições e medos se fundia em um só ponto, e a verdade mais devastadora se formava. Ele não estava apenas no centro da maldição. Ele era parte dela, ligada a Victor de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E a floresta não o deixaria escapar agora. O que aconteceria se ele se juntasse ao que há de mais sombrio? Enquanto a escuridão se aproximava, a escolha era dele. Mas o que restava quando a conexão com a maldição era tão profunda? O tempo estava se esgotando e ele precisava decidir sabiamente. Lucas sentiu o peso do desespero onipresente. O chão se dividia sob seus pés, enquanto a verdade se alastrava como chamas. Ana, agora uma sombra monstruosa, sorriu. E ele percebeu que não estava apenas lutando contra uma criatura, mas contra seu próprio destino. Você não pode fugir de quem você é. A voz de Victor cortou a tensão. A maldição é parte de você, Lucas. Ele gritou. E com isso uma onda de dor e raiva explodiu dentro de Lucas. Ele queria desmascarar Ana, mas ela já havia se alternado, revelando quão entrelaçados estavam. Não há saída. Ana ria, sua voz ecoando como um lamento. Eu sou a chave, mas você também. Juntos podemos controlar a escuridão. O espaço ao redor deles pulsava, e a velha guardiã surgiu. Sua figura agora, irreconhecível, uma presença aterrorizante. Vocês não têm ideia do que realmente estão enfrentando. O eco de sua voz fez Lucas tremer, mas ele precisava agir. O equilíbrio do terror e da esperança estava em suas mãos. Eu fiz um pacto com a floresta para proteger você, Lucas. E nesse momento tudo fez sentido. Ele perdoou sua dor e suas escolhas. Com um grito que emitiu das profundezas de sua alma, ele se lançou em direção a Ana. Não vamos deixar isso nos controlar. E quando suas mãos se tocaram, uma luz ofuscante rompeu, consumindo a sala. Tudo mudou. A escuridão liberou os sussurros da floresta e os gritos de dor finalmente cessaram.
Lucas olhou ao redor. A vila agora parecia mais clara, como se uma névoa tivesse sido dissipada. Ana caíra de joelhos, a luz dissipando a sombra que a envolvia. Ele não a perdera. Ela era parte dele, mas também livre. Estamos juntos, murmurou Lucas, respirando um alívio imenso. E ao lado dele, Ana sorriu, a bondade retornando ao seu olhar, enquanto a velha guardiã desaparecia em uma nuvem fina de poeira. O que viria a seguir? Eles teriam que enfrentar um novo amanhecer. Juntos, mas sempre haveria perguntas sobre os ecos da maldição, sobre quem pode ainda estar à espreita na floresta. Foi nesse momento que Lucas compreendeu. Eles não estavam livres. A corrente da história apenas começava a se desdobrar, e, com isso, ele olhou profundamente nos olhos de Ana, sabendo que, independentemente do que diante deles aguardava, eles juntos poderiam resistir a qualquer escuridão. E agora, pessoal, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ouvir de vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.